nós iremos falar do capítulo 12 da Teologia do Novo Testamento de Leon Morris, o Morris, que fala sobre o Evangelho de João. Primeiramente nós iremos falar da importância deste Evangelho, deste livro, que sem sombra de dúvida é um livro que é considerado um dos mais importantes escritos bíblicos, e embora tenha algumas problemáticas para os estudiosos, a gente vê que as pessoas mais simples conseguem ler e conseguem se alimentar, e dizem entender a mensagem. Como eu sempre digo, o Evangelho tem a sua parte, digamos, um tanto oculta, que precisa de um estudo, de um aprofundamento maior, mas também, dentro dessa realidade, nós também temos a simplicidade. Jesus sempre ensinou para aqueles que estavam ao seu redor viver uma vida simples, simples, obedecendo a Deus, mas também falava de coisas profundas que exigiam um pouco mais de espiritualidade, de discernimento e de estudo também. E nós iremos deixar claro também a questão desse livro como um livro cristocêntrico. Muitos até dizem que, se você for começar a ler a Bíblia, deve-se começar pelo livro de João, porque ele deixa bem claro quem Jesus Cristo é. Então é um livro muito apropriado para uma primeira leitura, para um primeiro contato com a palavra de Deus. Pessoa nova convertida, muitos são aconselhados de começar pelo Evangelho e o Evangelho de João, que é um livro muito cristocêntrico. Aí iremos falar também sobre essa questão dos números, da palavra de Jesus, para deixar claro essa questão da cristocentricidade deste livro. Só uma palhinha, o João, ele coloca o nome Jesus 237 vezes no seu Evangelho, em comparação com Mateus, Lucas, Marcos e os escritos de Paulo. Ainda assim ele ganha, com todos os escritos de Paulo, que são algumas cartas, ele ainda ganha em número da questão do nome Jesus, do nome Yeshua que aparece no seu Evangelho. E ele sempre olha os demais assuntos que ele vai tratar, sempre nessa ótica, sempre nesse óculos, nessas lentes de Jesus, sempre olhando para quem Jesus é e para o que ele representa e o que ele veio fazer, sua missão. Nós iremos falar um pouco sobre a questão do verbo, a questão da palavra, do logos, a questão da ideia grega, da ideia judaica, e iremos falar sobre essa questão da palavra. Iremos falar sobre alguns discursos dele também, de Jesus com os religiosos. Iremos falar da parte em especial de Jesus como Cristo, as várias referências que são colocadas, que João vai deixar clara essa questão de que Jesus é o Cristo, muitas vezes não colocando diretamente, mas deixando o leitor por si só entender a mensagem que ele quer passar. Aí nós iremos passar por João Batista, as declarações dele, as declarações de alguns outros, que vão dizer, vão deixar claro que Jesus é o Cristo, a relação com o cumprimento das profecias também. E iremos falar também um pouquinho sobre exatamente o que eu já falei na questão da ironia de João, em algumas partes. Ele é irônico e ele deixa que o leitor entenda a realidade de quem é Jesus por meio dos discursos dele, por meio dos milagres que ele faz, como Jesus vai colocar a questão das obras. As obras mostram quem ele é, e ele faz esse diálogo com os religiosos, deixando claro que ele faz as obras do Pai. Então, eles não criam, eles não tinham discernimento espiritual,
eles estavam cegos pela religiosidade, né? E mesmo conhecendo a lei, eles não estavam entendendo que a lei estava na frente deles, né? O cumprimento de toda a lei, que era Jesus Cristo, o Messias, né? E eles não entendiam, ou, né, como iremos falar também, de algumas partes que havia uma discrepância, uma certa, um certo, uma não concordância entre eles, né? Alguns diziam, não, ele vem de cá, vem de lá, vem da Galiléia, então eles tinham uma certa, né, discrepância, né, no sentido do conhecimento de quem era o Messias, de onde ele vinha, e a gente vai tratar disso também, né? Bom, João, ele é irônico. Essa é a parte que eu irei falar. Jesus, João, digo, ele é irônico em algumas partes, né, quando ele retrata do discurso que ele faz, né, que Jesus faz com os fariseus, né, com os saduceus, com os religiosos, né, e alguns diálogos também com, né, as pessoas comuns que o seguiam, a multidão, né, como no capítulo 6 de João, ele vai tratar da questão do pão, né, que eu acredito que os nossos outros irmãos vão tratar aí, né, a questão do pão vivo que desceu do céu, né, ali todo aquele diálogo ali, né, capítulo 6 fala da multiplicação dos pães e logo depois vai falar né, da multidão indo atrás de Jesus, né, e Jesus falando ali que eles o seguiam por conta do pão físico, né, e a espera que eles tinham, né, da questão da repetição do milagre ali que aconteceu com Moisés, né, de pedir a Deus que o maná descesse para aquele povo, né, por 40 anos. Né, mas quem vai entrar nessa parte é os nossos colegas. Então vamos aqui para a minha parte. Né? Minha parte é a parte em que João ele é irônico. Por exemplo, quando ele afirma que Jesus é de cima, em capítulo 8, verso 23 e o 3:31. Né? Ele não passa uma ideia, por exemplo, direta. Né? Os nossos colegas também vão entrar na parte, por exemplo, do capítulo 4 de João, que vai falar do diálogo com a mulher samaritana. Né? E Jesus ele se mostra ali, ele se diz mesmo ser o Messias abertamente para aquela mulher. Né? O texto vai falar, e deixa bem claro, né? Ele se colocou mesmo como Messias para aquela mulher, ele se revelou. E ela deu testemunho, né? Provou ali que ele era realmente um profeta que sabia o que ela tinha feito, né? A questão do seu estado de relacionamento, né? Seu estado de relacionamento, a questão lá do diálogo dos maridos, né? Que ela disse que não tem marido, Jesus, né, disse realmente que ela não tem marido, né? E aí ela diz, né, vejo que você é profeta, e tem todo aquele diálogo, e depois ela testemunha para as pessoas daquele lugar, né? E ela diz, né, ele falou tudo quanto eu tenho feito, né? Então venham ver, será que não é esse o Messias, né? Como quem diz, né? Realmente ele parece ser muito Messias, ele aparenta ser Messias e de fato ele, né, se revelou como o Messias para ela. E interessante que entre essa questão entra a questão da religiosidade. A gente vê que para o próprio povo dele, ele trouxe um juízo, né, a questão lá do capítulo 6 de Isaías, que falaria por parábolas, né, e ele iria proferir, iria falar e eles não iam entender, né, eles não iam ouvir de bom grado com os ouvidos, né, e assim eles não entenderiam a mensagem. E Jesus não se colocou como Messias abertamente para ele, como fez com a mulher samaritana. Até porque os samaritanos eles tinham uma ideia de Jesus, do Messias, como um mestre, né? Acima de tudo como um mestre que viria orientar, né? Que iria, né, trazer ali de fato uma restauração. Eles tinham essa ideia, embora eles fossem um povo, né, misturado, na questão pagã e etc.
né? Mas o próprio povo judeu, que conhecia a lei, né? Ele cai nessa questão da religiosidade e não atenta para a vinda de Jesus. Claro, com raras exceções, né? Mas nos discursos com os religiosos a gente vê muito forte esse embate que eles tinham com Jesus. Eles não queriam entender, né, aquele Jesus todo humilde, né, e eles esperavam ali, né, muitos estudiosos vão trabalhar essa questão de que eles esperavam de fato um Messias, né, político, que iria derrubar ali o poder de Herodes, iria tomar ali toda aquela província e iria estabelecer o seu reino. Então eles tinham essa ideia um pouco distorcida. A gente vê no capítulo 6, depois ali na multiplicação dos pães, eles querem, né, o próprio povo querem pegar ali e fazer dele um rei, né, e em outras partes também. Então é interessante essa questão, né? Tem também a questão da discussão entre eles sobre a questão de onde viria Jesus, né? Alguns dizem, não, ele vem da Galileia, né? Ele não vem, aliás, ele não vem da Galileia, ele deveria vir de Belém, né? Então, eles tinham essa ideia um pouco distorcida. De fato, a Escritura vai dizer lá em Mateus, fazendo a menção do profeta, que ele viria de Belém, né? Mateus também vai dizer que ele seria chamado Nazareno, fazendo a menção do capítulo 11 de Isaías, né, que não fala literalmente a questão do nome Nazareno lá na profecia, mas fala da questão do renovo, né, pegando a raiz da palavra, né, então faz aí uma junção. A questão do renovo, da raiz de Jessé, né? Então, eles têm essa discussão, né? Alguns ficam ali, não, esse aqui é o Messias, olha o sinal que eles fazem, né? O povo reconhece, né? Será que virá alguém que fará sinais maiores do que estes, né? Então, eles têm um certo reconhecimento, enquanto outros, né, já entram nessa discussão da nacionalidade, né, de onde ele vem, da origem dele, né? Mas João, né, nessa narrativa, sempre dentro dessa questão, como foi falado na introdução geral, ele sempre olha pelo óculos, né, pelas lentes de Jesus, do Messias, né, de Jesus como Cristo. Então, todos os assuntos estão relacionados com essa questão do Messiado. E no diálogo específico com os religiosos, ele não vai falar abertamente. João não coloca Jesus como falando abertamente, né? Ele fala assim meio que enigmático, né? De maneira, né, quase que deixando como inferir que ele é o Messias, mas eles não entendem, eles não têm discernimento, né? Eles não, ou melhor, eles nem querem entender isso, né? Porque eles se sentem ameaçados, né? Então havia um certo conhecimento do povo, né? João também é irônico, né? João é irônico nessa questão mesmo da questão de Belém, né? Essa é uma inferência, né? Como, enquanto eles estavam discutindo ali, essa própria indagação deles mostravam que Jesus era o Messias, né? Então, por inferência, João vai tratando esses relatos e deixando claro para nós, leitores, que ele é o Messias, né? Que ele é o Messias. E ele tentando explicar e orientar ali os religiosos, e eles não entendiam, né? Também tem a questão de Jesus como a luz do mundo, né? Quando ele fala no João capítulo 8, verso 12, ele vai dizer, né, que é a luz do mundo, né? Aquele que o segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida, né? Então, havia os relatos ali que os rabinos diziam a seguinte frase, que luz é o nome do Messias. Então, me parece que ele estava, quando dizendo ser luz, ele estava fazendo uma referência, né, e dizendo que, se dizendo ser o próprio Messias. Como eu falei, ele não fala abertamente, diretamente, eu sou o Messias, como ele falou para a mulher samaritana, né, por conta dessa ideia distorcida que eles tinham do messiado dele, né. Então, esse termo luz ele é visto como algo muito importante e não natural, né?
como ele se fala luz, ele fala luz não como uma luz natural, uma luz qualquer, né? Uma luz como a lâmpada que está iluminando aqui a minha sala, né? Mas ele fala de luz como algo, né, superior, como algo espiritual, né, sobrenatural. Então, tal que vai se seguir a questão da luz, quando ele trata do capítulo 9 da cura daquele cego de nascença, né? E dentro desse capítulo 9 também vai vir a discussão, né, de que os judeus ali, os religiosos, estavam preparados ali para combater Jesus no sentido de que, no sentido de expulsar as pessoas, né, das sinagogas, no sentido de expurgar as pessoas que reconhecessem Jesus. Então eles estavam ali preparados. Então, tal que os pais do menino são indagados e eles lançam a responsabilidade sobre o próprio menino. Eles dizem, não, ele já sabe responder por si só, né? E o menino simplesmente, somente glorificou a Deus e disse, eu não sei quem é esse rapaz direito, né? Depois João vai relatar que Jesus se revela também para ele, né? Então é muito, muito bonito até essa questão. Então Jesus se mostra como a luz do mundo, né? Fazendo até uma referência, me parece, pela questão do messiado dele também, né? Então, na festa da dedicação também eles vão mais um diálogo com os religiosos, né? João ele trata dessas questões de milagres e em seguida vai colocando os diálogos com os religiosos, sempre tratando dessa questão, nunca deixando, né, muito tempo sem falar do Messias, né, sem falar, sem inferir que ele é o Messias de verdade, né, e que havia um embate e uma discussão, né, de certa forma muito em cima disso, né, de que como é que ele faz esses sinais, né, por exemplo, no capítulo 3, o próprio Nicodemos vai chegar para ele e vai reconhecer, né, bom, Deus só pode estar contigo, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz, se Deus não for com ele. Então, ele deixa claro. Então, ali na dedicação, na festa da dedicação, eles tentam ali dizer, né, perguntar, mas se tu és o Cristo, né, por que você não fala logo, né? Até quando você tem a nossa alma suspensa, né? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente, né? Fala para nós, né? E Jesus, sempre com as suas respostas inteligentes, ele deixa claro, bom, eu tenho falado para vocês não têm entendido, né? Vocês não têm discernido, né? Porque ele não se tratava abertamente, porque eles tinham uma ideia distorcida dele, na verdade, de Jesus. Então, Jesus ele não se abria para eles, até porque ali no capítulo 6 de Isaías a gente vê que veio um juízo realmente sobre o povo de Israel, na questão do discernimento que eles teriam, né, assim, de deixar de lado o entendimento de quem era o Messias, que ele falaria, né, por parábolas e eles não entenderiam, né, para que eles não entendessem, justamente por conta da dureza de coração deles, porque eles não queriam ouvir de bom grado. Então, veio de certa forma aí um juízo, né, sobre eles. As parábolas elas tinham mais ou menos esse papel, né, didático, duplo aí de orientar, né, mas também de trazer uma certa ocultação daquelas pessoas que não queriam entender de bom grado. E muitas vezes eles até entendiam, né, o texto nos evangelhos vai dizer, muitas vezes Jesus falando, por exemplo, na parábola da vinha, né, dos lavradores maus, e lá o texto vai dizer que eles entendem, né, mas eles ficam ali receosos de fazer alguma coisa por conta do povo. Então, a gente vê que, de certa forma, eles realmente estavam com o coração endurecido e não queriam atentar para a mensagem de Jesus. Então, encerrando aqui, né, só falar um pouquinho sobre a questão de Marta. Marta, né, ela é lembrada muitas vezes por conta, né, da sua inquietação, né, da parte em que fala de Marta e Maria, né, que Maria está aos pés
de Jesus enquanto Marta está afadigada. Mas Marta, ela faz uma declaração, né, muito bonita e que reconhece Jesus como Messias. Ela, como alguns outros dentro da realidade do Evangelho de João, reconhecem Jesus como Messias, né, e têm as suas vidas mudadas, né. Marta, ela vai deixar claro, né, que eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que viria ao mundo. Né, no capítulo 11, verso 27. E é bom que se diga também que João é o único que retrata essa questão do milagre, né, da ressurreição de Lázaro, que era o seu amigo. Né, morava ali em Betânia e ele criou uma certa amizade ali ao passar, pregando o Evangelho, e eles tinham uma certa amizade. Né, eles chamavam ele de amigo. Né, alguém até prega a questão, né, dos três como sendo a questão da amizade com Deus, a questão da dependência, Maria aos pés dele, né, e a questão do serviço com Marta. Né. Marta estava ali afadigada, mas de certa forma alguém teria que comer, né, e para comer alguém teria que fazer. Marta estava ali, né, assim, digamos, de maneira ativista, né. Mas alguém prega isso, eu acho interessante, né? Que fala da amizade, né? Que Lázaro era um amigo de Jesus, e Maria, né, mostra a questão da dependência de estar aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus, ouvindo Jesus, e Marta, aquela parte das atividades, né? Sabe, aquelas pessoas na igreja que trabalham muito, que ornamenta, que limpa, né? Então, mais ou menos isso a ideia. E é interessante essa questão de que somente aqui, né, que ele coloca esse relato no livro de João. Né? Até porque João ele tinha, digamos, ele tinha uma demanda diferente, né? Até porque ele era escrito depois dos outros evangelhos, e eles tinham algumas demandas, no seu tempo havia ali algumas discrepâncias de quem era Jesus, por isso ele deixa seu evangelho bem cristocêntrico mesmo, deixando claro que Jesus é o Messias, deixando claro a questão, né, de que ele se encarnou de fato, né, ele se entabernaculou lá no capítulo 1, no prólogo ele vai falar, no capítulo 1 ali, ele vai deixar claro que esse verbo ele é Deus, a palavra ela se fez carne, né, deixa bem claro a divindade, não é divindade como um divino menor que Deus, mas dizendo que o verbo é o próprio Deus e esse mesmo Deus se encarnou, tomou a carne mesmo, palpável, né, e pisou na terra e teve, né, então essa questão da união hipostática vai ser muito trabalhada aqui no Evangelho de João, né, de Jesus como homem, mas como divino. Né, então essa natureza habitando ali, essa natureza habitando dentro de um corpo. Então ele vai tratar dessa questão. Então